Tem alguma professora ou professor de ensino médio aqui? Ensino médio não, tudo fundamental, né? No ensino médio tem, além do inimigo de cima, tem o inimigo de baixo, né? Que é o aluno. O aluno é rock and roll, vocês sabem. Vocês são privilegiados de trabalhar com as crianças. Os colegas de vocês do ensino médio, eles têm esse duplo golpe. E é a categoria que mais entra em depressão, que mais toma antidepressivo. É muito difícil. O dia a dia. O ensino fundamental também. Ensino fundamental também, né? Muito complicado. E aí o que nos leva a pensar, será que a nossa escola está preparada para receber o cinema e a arte? Será que a gente tem condições de fazer um trabalho que não seja burocrático, um trabalho que não subtraia, que não seja algo que consiga ainda restituir, manter na arte, no cinema, alguma coisa do prazer que fascina as pessoas, que faz com que as pessoas se interessem pelo cinema? Eu tenho uma experiência muito triste na escola. Assim. Eu era bolsista numa escola particular, minha mãe conseguiu implorar lá no Centro Educacional 12 de Outubro, em Belém do Pará. Conseguiu implorar uma bolsa, eu tinha que ter um currículo impecável, né? E era pobre numa escola de ricos. Assim. E paguei um preço por isso, conheci todos os horrores que as crianças conhecem na escola. E a escola sempre foi um espaço para mim inimigo. Qualquer coisa me interessava mais do que ir para a escola. Era uma dor física que eu senti pegar o ônibus. Assim, porque eu sofria em todos os níveis, né? Dos colegas, no bullying que era liberado ali nos anos 90, hoje existe uma política diferente. As professoras não me toleravam, as diretoras não me toleravam, então era quase uma máquina destrutiva. Quando eu conheci o videogame foi uma libertação. Meu Deus, fui acolhido por aquilo ali, aquele Super Nintendo, que me permitia não ir para a escola. Essa escola que eu fiz, ela certamente conseguiria insuflar em mim um desinteresse pelo cinema. Se essa escola põe a mão no cinema, ela estraga. Assim como ela estraga, obviamente a escola mudou e é outra, às vezes não. Mas como ela estraga a física, a matemática, a química, o português, a história, cria-se um exército de crianças e jovens que odeiam isso. Que a escola, às vezes, no seu projeto, ela subtrai, na tentativa de adicionar. Então, por que tanta gente odeia literatura? Que absurdo, odeia história, odeia... Eu diria, matemática eu entendo, mentira, brincadeira. Mas por que, se são campos do conhecimento tão fascinantes, por que isso em que medida isso se torna desinteressante e até repelente às crianças e jovens? Uma das coisas é esse pacto da obrigação, né? A escola em alguns sentidos, existe um revólver da sociedade, ou você vai para a escola ou você puxa a carroça. Tem meio termo. E é a realidade, né? Então a gente sofre uma pressão que coloca a escola no campo das obrigações, das chatas obrigações, né? De uma coisa quase... É quase um cárcere, em muitos sentidos. Você está ali na escola, você precisa estar na escola, você precisa ter um futuro, você sofre uma pressão substancial para que isso seja absorvido, e isso vai entrando num campo em que todos aqueles conteúdos que são fascinantes vão caindo, infelizmente, pela condição que a escola e a realidade nos impõem, nessa zona de desinteresse, nessa zona hostil. Por que tem que ser assim? Por que a gente não pode restituir o prazer do estudo, da matemática, enfim? O que acontece? Em função de todas essas questões, né? Da condição precária de trabalho do professor, de um estado inimigo da escola do professor, e da realidade mesmo, que faz com que a cada dia
se impõe uma precarização da escola, dos valores que a escola carrega e em teoria deveria transmitir. Enfim, existe uma resistência em diversos sentidos a uma escola libertadora. E a escola, em diversos sentidos, acaba se tornando, infelizmente, aprisionadora. Quando o cinema, a arte, cai nesse cenário, eu diria que isso não interessa. Assim. Ao cinema não interessa. Não, o cinema ele precisa ainda ser um prazer. O prazer da descoberta, o prazer do reencontro consigo mesmo, com a sua comunidade, com a sua realidade. O prazer da descoberta do mundo, de outros tempos, de outras experiências culturais. E que tem uma prova, por exemplo, uma prova de conhecimento de cinema, tem enfim, as estratégias tradicionais de uma escola tradicional seria contraproducente na aproximação que as crianças podem ter com o cinema. Entretanto, a escola não pode se eximir disso. A escola tem, na maioria das realidades, ela é o único lugar que viabiliza um contato que muitas vezes não tem onde acontecer. Se não for a escola, onde é que a criança vai encontrar matemática? Não tem outro lugar. Que tem um dado fascinante na matemática, tem um tipo de exercício de inteligência que a matemática impõe, interessa muito o desenvolvimento intelectual, de raciocínio, de memória nas crianças e nos jovens. Então, se não é na escola, não tenho, muitas pessoas passarão sem ter acesso a isso. Então a questão não é talvez se a escola está ou não preparada para receber o cinema. Se é certo a escola não ter o cinema, não trazer o cinema. Se é certo a escola não trazer a arte, não trazer uma abertura para outros mundos, outros campos, abrir portas para outras ideias, que não essas ideias massificadas que a mídia impõe, principalmente nos meios desfavorecidos. A escola precisa ser uma janela aberta para o mundo, para o nosso mundo e para outros mundos. E a escola, então, ela pode ser, por mais que as ferramentas ainda estejam enferrujadas ou não sejam as mais apropriadas, ela pode ser um lugar de encontro, né? Um lugar de encontro da criança com outros conhecimentos, com outros saberes, com outras ideias. Tem uma coisa que eu gosto muito, uma noção de educação não, uma noção de conhecimento e de escola que me interessa, que é a escola concebida como um lugar que viabiliza encontros, né? O professor é um intermediário sensível entre a criança e a língua portuguesa. E a coisa se dá entre eles. A função do professor é ajudar que a coisa aconteça. Mas a coisa acontece entre a criança e o conhecimento, que sai do desconhecido e se torna conhecido. Começa como novidade, como um pouco estranho, e aos poucos vai sendo assimilado, vai fazendo parte. A escola pode promover esse encontro. E a escola, me parece que deve promover esse encontro. Existe uma cultura cinematográfica que passa totalmente ao lar da formação e do consumo cultural das crianças e jovens. Que a produção cinematográfica inteira não hollywoodiana. A produção cinematográfica inteira não hollywoodiana pode entrar. Ela muitas vezes não chega nas pessoas. As pessoas desconhecem totalmente aquilo que não é aquilo que entra nos multiplexes, que cai na pirataria, dublado. E a escola pode então ser uma porta para isso, para outros olhares, outras experiências, outros mundos, inclusive, que inclui o cinema brasileiro. Que o cinema brasileiro é estrangeiro para o espectador brasileiro e inclui o cinema de qualquer lugar, do Japão, da África, da Europa, dos Estados Unidos, mas que não necessariamente o hollywoodiano.
E aí a escola pode então ser um lugar em que esse encontro se dá, e que só se dá ali, porque não tem outro lugar. Eu estava falando ontem que os poderes da mídia são muito fortes na imposição dos seus produtos, né? E os produtos nem sempre trabalham com valores, ideias e princípios que nos concernem, que nos interessam. O consumismo implicado no cinema o grande cinema, blockbuster, o cinema monstruoso, de efeitos especiais, a gente não precisa ser reprodutor disso, porque ele já se vende sozinho. Tem uma coisa que assusta com o surgimento do blockbuster, né, que é uma forma de cinema inventada nos anos 70 pelo Steven Spielberg, pelo George Lucas, que foi amplamente assimilado e que meio que condicionou o cinema hollywoodiano. O cinema hollywoodiano é infanto-juvenil, tem um fundo moralizante, tem os efeitos especiais computadorizados, e isso se tornou uma fórmula sólida. É que ele vende, o filme ele acompanha uma porção de produtos congêneros, né? Em 94, quando eu vi Parque dos Dinossauros, do Steven Spielberg, tinha uma lojinha dentro do filme que vendia brindes do Parque dos Dinossauros, e tinha uma lojinha fora do filme que vendia boneco, camiseta, estojo, boné. E as crianças são muito facilmente presas desse mercado. Quando dentro da coisa tem o produto já. Quando a coisa é uma grande propaganda de 1h30, quando o filme é uma grande propaganda de 1h30, de si mesmo e dos seus produtos. Eu saí desesperado para ter um caderno do Parque dos Dinossauros. Desesperado para ter uma camisa, que eu tive, inclusive, né? Depois de muito aterrorizar minha mãe, eu tive. E a escola pode oferecer outra coisa. E mesmo sendo, de novo, né, para fechar essa ideia, mesmo sendo talvez não o espaço apropriado para que esse encontro aconteça entre um jovem e um outro cinema, que não é esse cinema que ele já está acostumado e quase condicionado a consumir, mesmo não sendo o espaço mais apropriado, talvez ela seja o único espaço que isso aconteça. E é preciso assumir, talvez, essa responsabilidade. Eu sei que algumas pessoas não teriam oportunidade de conhecer alguns mundos, como o de Machado de Assis, por exemplo, se não fosse a escola. E para muita gente, quando o encontro se dá, o Machado de Assis passa. Não interessa. Mas para muita gente, aquilo é libertador. É um encontro que engrandece, que explica muita coisa. Então, nesse sentido, acredito que o cinema seja bem-vindo na escola. Que a escola possa ser um lugar produtivo do cinema, enfim. Mas uma coisa que me parece importante nessa aproximação é que a escola, e isso, quando eu falo em escola, eu falo do trabalho de um professor e da sua iniciativa individual. Não é a instituição que vai levar isso. É o professor que resolve dedicar um pedaço do seu tempo a uma espécie de formação, uma outra formação, uma formação artística para o seu aluno. Ou que vai dispor de uma energia nem sempre reconhecida, nem sempre remunerada, muitas vezes mal vista, de fazer uma atividade de cinema com o seu aluno. Isso eu acho que tem que estar disponível, não só de cinema, eu penso o cinema dentro do espectro da educação artística. O cinema, a pintura, a música, existe... Qual é o seu nome mesmo? Miguel. Miguel. Eu vou aproveitar, né, que você está falando da iniciativa do professor, né? Porque realmente, quando se fala em cinema, a gente pensa que é necessário uma câmera legal, um equipamento legal para, né, produzir alguma coisa, né, de cinema. E pensando dentro das escolas, né, do semeio onde eu trabalho, por exemplo, onde a gente tem que usar o próprio notebook, o próprio celular, porque não tem subsídios, né, disponíveis para trabalho, assim, né? Tem ou não tem uma câmera fotográfica, a gente quiser trabalhar e ter fotos das crianças, a filmagem tem que ser com o próprio celular, com o próprio equipamento. E então
E eu gostaria que você desse exemplos do que a gente pode fazer, introduzir o cinema, com esses equipamentos que a gente tem disponível, por exemplo, um notebook e um celular. O que pode se fazer? Eu vou falar umas coisas que eu disse ontem, assim, que vão um pouco nesse sentido. Eu acredito que a iniciativa individual ela é fundamental nisso, assim, que se você espera da instituição, de uma política de cima, provavelmente o seu trabalho é limitado. E você tem o privilégio de trabalhar com criança em formação de imaginário e, enfim, fica claro que a carga horária é massacrante, mas acredito que é preciso talvez um pouco de, sei lá, de enfrentar mesmo essa realidade, dizer, não, peraí, tem uma criança aqui de 5, 6, 7 anos, eu preciso oferecer outras coisas, né? Que não seja ficar olhando para a parede, eu preciso enriquecer a experiência dela, enriquecer o seu imaginário. Inclusive eu li, ou alguém me disse algum tempo atrás, que é nesse momento em que tudo se cria na cabeça das pessoas, né? A memória que a gente tem da infância é aquilo que condiciona o nosso poder de aprendizado, aquilo que a gente entende. Então eu acredito que quanto mais rica for essa experiência, a experiência na infância, mais rica será a experiência do jovem e do adulto. Então é preciso levar a criança para a praia, é preciso levar a criança para a montanha, mostrar todos os animais no zoológico, encher ela de imagens, para que ela tenha um imaginário forte e rico. Para que ela, quando pegue um livro, na hora de pegar os livros, seja colorido, seja fascinante, né? A leitura, porque ela tem, enfim, ela tem um imaginário, e o cinema pode estar a favor disso, né? Tem duas coisas que eu acho muito bacanas, assim. A produção infantil, ela tem um limite, ela está dentro de uma espécie de, muitas vezes, condicionada a uma publicidade infantil. É muito estranha a produção. O que é literatura, o que é cinema infantil. Vocês talvez tenham uma leitura mais profunda em relação a isso. Mas é que uma das coisas mais ricas para mim, da minha infância, do crescimento do meu imaginário, foi o contato com obras inapropriadas para a minha idade. Quando eu entrava, por exemplo, na madrugada, vendo no Corujão e via um filme que não era um filme para mim, um filme preto e branco, por exemplo. Um filme que era totalmente fora do meu quadrado. E um filme antigo, em preto e branco, e, nossa, o que é isso? Existia filme em preto e branco, existia... de alguma forma aquilo enriquecia. Então, uma coisa que eu gosto, que é uma das provocações do Berger lá, é que a gente trabalhe com os tesouros da história do cinema. Os grandes filmes, de todos os tempos e de todos os países. Não necessariamente com a produção infantil. Grandes filmes que passam pelo critério estético mais rigoroso. As obras-primas, sei lá, essas coisas incontornáveis, tipo, sei lá, Encoraçado Botequim, Cidadão Kane, não sei o que, papapá. Esses nomes que assombram, né? Fellini, o que é Fellini? O que é fulano, ciclano, Kubrick? Esses fantasmas, vai lá nos fantasmas e dá uma olhada, talvez tenha alguma coisa valiosa ali. E aí você não precisa trabalhar o filme inteiro, isso é que é libertador. Trabalhe uma cena, e trabalhando 3 minutos pode ser o filme mais pesado do mundo, ele fica leve. Trabalhe 3 minutos de Tarkovsky, um cineasta poético, russo, louco, mas 3 minutos só para oferecer um contato estranho, um contato diferente para a criança. Trabalhe uma cena, trabalhe um segmento, um fragmento de qualquer filme, de qualquer natureza. Porque isso, a chance desses filmes marcarem, por mais que na hora eles recusem, né? Eu não gosto, eu quero Dora Aventureira, eu quero conhecido, eu quero aquilo que eu já tenho. Por mais que role uma recusa, aquilo passa para o inconsciente, porque o conhecimento através da arte, ele é muito intuitivo. Ele não entra pelo caminho da razão, do entendimento, da resposta imediata. Muitas vezes a gente vê aquilo, a gente recusa aquilo e depois o travesseiro trabalha e aquilo volta. Quantos filmes a gente viu e na hora, nossa, que horror, não quero ver esse filme nunca mais, e o filme fica na nossa cabeça.
ou um livro, ou, enfim, qualquer coisa. Então, permitir esse encontro, que a criança veja um filme sueco de preto e branco dos anos 50 sobre a Idade Média, abre muito mais portas do que trazer o Harry Potter. O Harry Potter ele já tem, entende? E pode ser curto, o lance é esse, né? E você não precisa passar o filme inteiro. O filme inteiro ele encontra mais pra frente se tiver interesse. O filme inteiro ele... Mas instigue a ele dar uma olhada nesses outros lados, né? E olhar mexer nessas outras gavetas que estão aí, que são ricas e que muitas vezes a gente acaba... existe uma imposição para que eles não tenham acesso. Porque interessa também que esses biscoitos finos, tradicionalmente consumidos por certa elite, que eles permaneçam intocados. Que as mãos sujas do povo não mexam nessa cultura artística que é elitizada. É preciso chegar e bagunçar o coreto deles. É preciso chegar lá e botar a ópera mesmo. Não, vamos lá. Quem falou que isso não é para mim? Quem é que escolhe que isso não é para mim? Vamos ouvir essa ópera aqui, 2 minutos, bora ver o que dá. E o efeito é interessante, porque tem uma poesia naquilo. E não só, não estou falando só disso, estou falando de cultura popular também. Da música tradicional, das cidades, dos estados, do interior, da cultura periférica das grandes cidades, né? Do grafite, da música, do canto e da dança que estão hoje, que estão aqui, que não entram na escola, que podem entrar na escola, sabe? Tudo isso enriquece, me parece. Então, o trecho de um filme inapropriado para a idade, para mim, é uma das melhores coisas que ele oferece. Outra, para produção, isso você faz com o computador, né? Um computador, uma televisão, se houver televisão, se houver projetor, provavelmente não vai ter o projetor nem a televisão, então bota o computadorzinho ali, tenta fazer com que as pessoas vejam aquilo ali, que por mais inapropriado que seja, do ponto de vista técnico, a mágica acontece, a gente vê coisas e se fascina na tela do computador. Com o celular, eu daria outro exemplo. Vocês sabem como o cinema nasce no final do século XIX? Vocês têm ideia de qual é, talvez, historicamente, no cânone histórico, o marco inaugural do cinema? Qual foi o primeiro filme? Alguém passou por isso em algum momento? Bem, na história oficial, claro, como toda história oficial, está cheia de problemas, né? Não é bem isso. Mas eu vou reproduzir aqui e já saibam que ela é meio furada. Em dezembro de 1895, no Grand Café, em Paris, 2 empresários de Lyon, irmãos, chamados Auguste e Louis Lumière, apresentam o cinematógrafo e fazem a primeira projeção pública. O primeiro filme exibido se chama A Saída das Operárias da Fábrica Lumière. Aí é um programa de 12 curtas de 50 segundos. Um deles é a chegada do trem à estação. Tem a passagem célebre do trem vindo em direção à câmera e que a plateia se assustava, pensando que o trem ia atravessar e era a primeira projeção de cinema, então é uma reação compreensível. Isso aí ficou celebrizado como o nascimento do cinema. E uma das coisas que a gente pode fazer com o celular é fazer com que as crianças descubram o cinema como o cinema nasceu, através de um plano fixo de 50 segundos de uma porção de mundo. Qual é o gesto do operador Lumière? O operador Lumière, depois do surgimento dos Lumière, isso vira uma empresa. Então eles mandam cinegrafistas para o mundo inteiro para fazer registros de 50 segundos de fenômenos, uma praça famosa da Inglaterra ou da Rússia, ou uma catarata no norte da África, ou sei lá o que, papapá, e fazendo vistas do mundo e integrando isso a uma espécie de coleção que cada operador levava. O operador filmava e projetava, porque o cinematógrafo era uma câmera que captava e era projetor também, era um objeto 2 em 1. O que
o operador Lumière fazia? Ele chegava numa cidade, né, por exemplo, Rio de Janeiro, aportava no Rio de Janeiro e dava uma volta no Rio de Janeiro para saber que vista tomar. O que o Rio de Janeiro está me oferecendo aqui? Qual é a vista que melhor me explica qual é o significado dessa cidade? Onde é que eu posso posicionar minha câmera? É que nem um pintor, né? O pintor Comploné pintou com o cavalete aqui, Van Gogh, andando nos trigais, olhando, observando, onde é que eu posiciono meu cavalete. A posição do cavalete, assim como a posição da câmera, era 50%. O trabalho do pintor, assim como o trabalho do cineasta, é 50% observação. Observa, estuda. Vê como é que as cores se comportam. Vê como é que a luz incide nos corpos. Isso aqui é a essência da minha relação com esse objeto, é a essência da beleza disso. Então, aqui vai ser, pá, posiciona, registra. E à noite, eles projetavam os outros filmes que eles carregavam filmes do mundo inteiro, e o filme que eles fizeram no dia. E aí o efeito disso é um duplo efeito, que é um duplo efeito que o cinema possui até hoje. O primeiro efeito é vistas do mundo, né? Olha o mundo, olha que estranho, olha como são os russos, olha como passam os carros em Nova York. Olha o trem, que vai que não tem trem na cidade, olha como é o trem, que fascinante. Enfim, é o encontro com o novo, né? O estranhamento e a descoberta. E o segundo efeito é o do reconhecimento. Quando entra o filme que o cara fez na cidade dele, ele diz, olha a minha cidade, olha fulano que eu conheço essa rua, eu passo por aí todo dia. Isso fascinava, né? É o duplo fascínio do cinema. O fascínio da descoberta do outro e do reconhecimento de si. Esse exercício, ele é acessível a qualquer um que tenha um celular. Você leva o celular para as crianças, pode mostrar algumas dessas vistas dos irmãos Lumière, tem no YouTube, e você diz, então vocês vão me trazer 50 segundos de uma imagem que vocês queiram fazer. Me dê um plano de 50 segundos, assim, com a câmera fixa, sem movimento, e aí ele vai ter que fazer escolhas. Qualquer um tem que fazer escolhas, porque a marca da imagem cinematográfica é que ela deixa mais coisa fora do que dentro. Por que isso, né? O cineasta diria, eu quero que você veja isso, porque isso é importante, e não o resto. Por isso eu enquadro aqui, eu enquadro no rosto, porque o rosto é importante. Nesse momento, esse rosto precisa ser visto, precisa ser observado. E a criança vai fazer a escolha, por que filmou de longe, por que filmou de perto, por que o gato, por que os brinquedos? E aí você começa a questionar, e por que deixou as outras coisas de fora? Como eu disse ontem, por que você filmou a parte bonita da sua casa e não a feia? Ou o contrário? Por que você filmou a parte asfaltada da sua rua e não a parte sem asfalto? Ele fez uma escolha, entende? Ele escolheu filmar desse lado e não daquele. O que ele ganha com esse lado? Ele ganha o vermelho. Aí ele tem o branco. Talvez o vermelho seja mais sedutor que o branco. E ele começa a pensar e descobre que existe uma inteligência por trás das imagens. Que elas implicam escolhas. Que o jogo não é automático, entende? Por que filmar em plano geral o auditório? Por que filmar um rosto? É a mesma coisa? Não. É a mesma coisa na realidade, mas existe uma diferença de intenção. A definição de cinema que a gente está buscando aqui, que me interessa bastante, é uma desse crítico que eu já mencionei aqui no começo, chamado Serge Daney, que diz que o cinema é o ato de mostrar. Existe uma pessoa que define. Essa realidade é importante. E eu preciso mostrar ela para as outras pessoas. E ele vai, ele imortaliza, né, cristaliza numa forma através do filme, e esse filme vai chegar nas outras pessoas. Olhe isso. Olhe o Sítio Cercado. Veja como o Sítio Cercado é belo. Veja como o Sítio Cercado é horrível. Veja como essa paisagem é rica. Veja esse gesto. Veja o comportamento das pessoas. Observe, porque isso não foi suficientemente observado. O cinema ele canaliza a nossa atenção para um objeto. A gente fica imóvel dentro de uma sala escura, com todos os sentidos direcionados para a tela, e isso é uma experiência privilegiada para esse ato de mostrar. Para um artista que de repente considera aquilo que ele registrou valioso, conseguir chamar a nossa atenção para isso.
O gesto dos primeiros filmes é esse. Observe isso. E é esse o gesto do cinema. Observe isso. Veja como esse personagem se comporta. Veja como a emoção nasce na expressão facial do ator. E dentro de um filme existe uma coleção de vistas, né? Um filme de longa-metragem, por exemplo, profissional. E tudo começa nesse gesto, o gesto da escolha. Quando você delega para uma criança com uma câmera, escolha. É obrigatório a escolha. Ninguém pode filmar de um lado e do outro ao mesmo tempo, uma câmera de um celular. Então você tem essa ação e você vai filmar ela como? Você vai filmar uma cadeira vazia? Por quê? E aí você questiona, entende? É simples. E abre tantas portas do ponto de vista filosófico. Tecnicamente é um trabalho simples. Você conecta o celular lá no seu computadorzinho, todo mundo vê, viu ali o plano do colega, e aí você pode permitir que ele se expresse, que ele fale, então, por quê? Pode botar questionamentos. Essas atividades, para mim, com o computador e com o celular, vão na essência do que interessa no cinema. Sabe? E meio que desmistifica essa noção de que o cinema é a grande máquina de superprodução, que os filmes só se dão em cima de montanhas de dólares. Não. Mesmo nesses filmes, o que está rico, o que é rico, aquilo que interessa, é muito simples. É um olhar, é um gesto, é uma postura, é um silêncio. O personagem olha para dentro do Harry Potter. Um exemplo que a gente está usando bastante. Dentro do Harry Potter tem a grande máquina lá de efeitos especiais, mas tem um momento que o Harry olha para a Hermione e eles fazem um silêncio. Aquilo é que é valioso. Aquilo é massa. Pô, tem alguma coisa aqui. Tem um mistério, tem um estranhamento, entende? E aí a questão me parece ser ir atrás disso. Dessa aproximação. Já surgiram ideias. Surgiram ideias. Ideias levam a ideias e vocês vão receber o texto. E por mais que ele tenha uma pegada teórica, ele dá muitas sugestões de como fazer. Ele, por exemplo, dá... ele não interessa para ele fazer o curta escolar. Interessa para ele fazer a cena de um longa. Porque o curta pode ser usado como são usados os filmes. Fazer um mini festival, fazer uma projeção pública. E os filmes de estudo, os filmes que estão dentro de um processo pedagógico, eles não podem ser avaliados como um filme profissional. O que interessa é o processo. O que interessa no filme profissional é o resultado. O que interessa no filme em processo educativo é o processo. É como as crianças se relacionaram com a ferramenta, com o olhar, como eles afinaram os olhos e os ouvidos para as imagens e para a porção de realidade que eles queriam transformar em imagem. É isso que pesa. Então o exercício não necessariamente com o objetivo de fazer um curta que pode ter valor de competição, que é uma coisa negativa no cinema, mesmo no cinema dito alternativo, que pode correr um festival escolar, enfim. Ele meio que resiste a isso. Não, a gente não vai trabalhar com esse valor. O que interessa aqui, interessa em outro sentido, que a gente vai buscar outra coisa. E não necessariamente inserir eles dentro, fazer uma versão miniatura do processo mercadológico que condiciona o cinema, mesmo alternativo. E eu diria hoje, principalmente alternativo. Posso colocar umas coisas assim? Por favor. Nós trabalhamos com a educação infantil. Eu, Angélica, e a minha colega já está do outro lado lá, nós estamos trabalhando com as crianças do maternal 1. Então, eles são assim, bebezinhos, se desenvolvendo e criando sua autonomia. E como cada um tem a sua particularidade, nós temos o hábito de pegar o celular e gravar determinados momentos que eles estão fazendo coisas assim que, né? E depois eles gostam de assistir, a gente coloca e eles assistem. Então, assim, claro que a gente não tem conhecimento algum, né, específico do cinema, mas é um momento assim que, além de despertar algo significativo, além disso, prazeroso, porque aí eles gostam de se assistir e verem, assim, nossa, nem eles acreditam que estavam fazendo aquilo, assim, sabe? Coisas boas, significativas. Mas eu também concordo com a fala que a colega falou no início, que infelizmente, assim, claro, deve partir de nós, né? Se a gente está na educação é porque nós gostamos, queremos
sonhamos com algo melhor. Porém, assim, os subsídios, as estruturas estão, né? E daí a gente pensa assim, tem vontade de fazer algo grandioso, algo, né? Que expanda o conhecimento, que proporcione suporte cultural, porém a gente fica de mãos atadas. É assim, isso que você está sugerindo agora, para nós no maternal, na educação infantil de bebês e criancinhas maternal 1, fica um pouco, né? Vai tudo na sua idade. Mas o que vocês já fazem, para mim, já é cinema. Você mostrar a imagem de uma pessoa, mais tarde vai ser ele vendo o seu país e a sua cidade representado nos filmes. E não só, né, os seus sentimentos. Tudo começa no passo a passo. Eu penso, por exemplo, que submeter umas cenas às crianças e pedir para elas desenharem, já vai ativar muita coisa. Desenha aí o que você achou do personagem. Como é que você vê o personagem. Como é que a criança vai desenhar o personagem? Como é que ela percebeu a cena? Vai desenhar o rosto? Vai desenhar o corpo inteiro dentro de um cenário? Vai desenhar ele triste? Qual é a expressão que ela vai escolher das expressões que teve? Já é estudo de cinema. Muito simples. Mas já aciona o conhecimento, já convida a um olhar, a uma percepção, entende? Claro, cada um sabe com que criança está trabalhando aquilo. E aquilo que interessa e que é viável e o que não é. Mas podemos ser exigentes em algum sentido, assim, guardadas as devidas proporções dentro do nosso limite. O cinema pode ser trabalhado com qualquer pessoa, porque qualquer pessoa de qualquer idade tem acesso ao mundo dos filmes, ao mundo, e se a gente expandir para o mundo audiovisual, então, aos desenhos animados, aos vídeos do YouTube, enfim. Como eu disse, o trabalho com cinema não é que nem um trabalho com literatura, com música erudita, com pintura. O trabalho com cinema nunca nasce do zero. A gente sempre começa a partir da aula 2 do cinema, porque já tem uma coisa construída. Porque existe uma construção e você vai muitas vezes ter que trabalhar com a desconstrução. O primeiro passo é a desconstrução. Não é só isso, não precisa ser só isso. Porque todo mundo já tem uma cultura audiovisual, independente da idade. Não é que nem a literatura. A literatura você tem que começar pelo começo, porque nós estamos num país em que as pessoas não leem. Mas as pessoas aqui veem imagens audiovisuais. A gente não precisa... Por exemplo, começar pelo Harry Potter me parece valioso para a literatura. Para o cinema, nem tanto. Porque o Harry Potter já se vende sozinho. A escola não precisa atuar nisso, dessa forma, entende? Eu estava falando aqui que uma das coisas importantes, me parece, para a entrada do cinema na escola é que haja um respeito do educador pelo objeto cinema. Né? E isso implica numa coisa. Se vocês se aproximaram do cinema e se vocês têm interesse em trabalhar um pouquinho de cinema com seus alunos, é porque vocês têm interesse pelo cinema. E esse interesse ele tem graduações, né? A gente tem a curiosidade, eu não sei nada de cinema, mas eu quero saber. Mas me interessa, eu tenho curiosidade, eu quero entender o que é isso, né? Por que eu nunca vi um filme iraniano? Por que se fala de filme iraniano? Eu quero saber o que é. Vai lá e procura, enfim. Num primeiro nível, né? Ou que é o da curiosidade. E em algum momento, talvez o espectro mais alto é a cinefilia, que é a paixão pelos filmes. O amor pela vida através do amor aos filmes. Que é a gente não precisa ser cinéfilo e nem dominar o cinema para trabalhar com o cinema. A gente precisa ter um interesse e a curiosidade. Claro, quem já tem um percurso dentro do estudo do cinema, a partir da iniciativa individual, de ver filmes escabrosos, de países estranhos e de outras épocas, quem já passou por isso, tem que usar isso. Mas acredito que qualquer um que esteja aqui já está qualificado, porque teve o interesse de vir. Poderia não ter vindo, ou poderia ter ido para outra atividade. Quem já veio aqui já sabe que tem o interesse, que de alguma forma, por mais que não conheça, entre muitas aspas,
esse mundo, sabe que esse mundo lhe concerne, que é um mundo massa, que tem coisas ricas e enriquecedoras, e que pode, a partir daí, fazer uma aventura de descoberta com seus alunos. Vamos descobrir o cinema juntos. O que é isso? Mas eu acredito que sempre um gesto fundamental é entender o cinema por dentro. Entender o cinema respeitando o cinema. E o cinema, me parece que uma das definições... se a gente entende que o cinema é o ato de mostrar determinadas coisas, e é um ato, né? Uma pessoa escolhe. Você vai ver isso, mas você vai ver isso desse ponto de vista. Isso é bem Hitchcock, né? Vocês conhecem o Hitchcock de Psicose? Você vai ver desse ponto de vista, porque desse ponto de vista aqui, isso vai ter um efeito. E você vai ser provocado por esse efeito. Não quero que você veja de cima, essa você vai ter que ver de baixo. Tem uma implicação ética nisso. Qual é a diferença de filmar uma realidade de cima ou de baixo? Qual é a diferença de filmar um rosto de perto ou de longe? Qual é a diferença de filmar o sítio cercado? Qual é o retrato que eu vou fazer do sítio cercado? Por que eu escolho sempre o lixo no fundo da minha cena? Né? Tem um diálogo em primeiro plano e no fundo tem monturo de lixo. O que isso significa? O que eu trago? Que tipo de olhar eu estou lançando para essa realidade? Por que eu não escolhi outro lado? Eu escolhi esse lado. O ato de mostrar tem, obviamente, uma implicação ética. Como diz um outro crítico, o cineasta julga aquilo que filma e é julgado pela forma como filma. Quer dizer, quando eu lanço um olhar através da câmera, existe uma relação de poder implicada. E aí eu escolho, né? Qual é o julgamento que eu faço desse personagem? Esse personagem é mau, ele é bom? Porque ele sai sempre da escuridão? Porque ele é sempre filmado de baixo para cima, ameaçadoramente? Porque ele... O que eu quero dizer na forma como eu escolho enquadrar esse personagem ou essa realidade? E isso me diz muito de quem eu sou enquanto artista. Isso permite ao espectador perceber onde eu me coloquei na relação que eu estabeleci com essa realidade. Tem por exemplo, teve nas escolhas que o diretor e a equipe fizeram no filme Cidade de Deus, houve um incômodo generalizado, principalmente da comunidade da Cidade de Deus. Pessoas que viveram aquela história dos anos 70 e que viram que o enquadramento que o filme oferece é de potencialização do horror, esquecendo o lado da beleza que era fundamental, da violência extrema, aquela coisa tétrica que é a experiência do filme, foi ofensivo, porque é vulgarmente parcial. Então, existe uma responsabilidade do artista com a realidade que ele filma. Seja essa qualquer realidade. Seja uma realidade mais abstrata, a infância, por exemplo. Que retrato eu vou oferecer da infância no meu filme? O que são as crianças? Qual é a observação? E por isso que a observação é importante. Por isso que a observação é o primeiro gesto do artista. Observe, 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 observe. De repente você encontra a forma com que a coisa deve ser representada. A coisa diz. Isso é teoria. Mas o que eu acho é que essa teoria é importante para a gente pensar o cinema. Porque quais são os riscos que a gente vê do cinema na escola e nos espaços de ensino institucional? É o do utilitarismo, da objetificação. Em que o filme não interessa de um ponto de vista estético, de um ponto de vista artístico, do ponto de vista do discurso das formas, né? Dos problemas de uma certa filosofia das formas, das escolhas técnicas que trazem sempre implicações éticas. Mas o filme ele é uma ilustração de um conteúdo. Eu vi na escola o filme do Descobrimento da América, com Gerard Depardieu, e servia para ilustrar uma aula de Descobrimento da América. A aula era de história, era sobre isso, e esse é o uso mais fácil e mais cômodo do cinema na escola. Quando o filme entra como uma ilustração de um conteúdo.
Qualquer conteúdo das humanas pode ter um filme que lhe sirva. E aí o filme vira um suporte discursivo. Ele perde a sua validade artística. Porque não teria diferença nenhuma entre eu ter visto o filme e eu ter lido o roteiro. Será que essas imagens não me dizem nada? Será que essas imagens não têm elas alguma coisa interessante? Então qual é a diferença? Se o que interessa é o conteúdo e o uso que eu posso fazer do conteúdo, qual é a diferença de eu passar o filme e passar só as legendas? Ou permitir que o aluno leia as legendas? A gente pode acreditar que uma formação, uma aproximação do cinema na escola é transformar os alunos em leitores de legenda. Mas é preciso entrar no mundo das imagens, penetrar o mundo das imagens. Entender como as imagens são feitas. Isso é reflexão e é estudo também. A curiosidade existe, a vontade existe, mas é preciso exigir de si também essa disposição de ver o cinema por dentro. Não só como esse objeto, esse recurso pedagógico. Recurso pedagógico para a minha disciplina. O que acontece muito é cinema e ciências sociais, né? No período da faculdade, mais para adultos, cinema e psicanálise, cinema e política, cinema e feminismo, tem diversos, é a maldição do E, né? Cinema E é sempre muito subtrativo para o cinema. Porque o cinema vira então um passador de mensagem. O filme tem uma mensagem a passar. Os grandes filmes nunca são fáceis nesse sentido, eles nunca simplesmente passam a mensagem. Eles sempre são carregados de ambiguidade, pela proximidade com a realidade. Tem uma coisa, um exemplo que eu usei ontem nesse sentido, nessa semana teve o Festival de Brasília, está tendo diversas polêmicas lá. Uma delas foi a do lançamento de um filme de um rapaz chamado Marcelo Pedroso, que resolveu fazer um filme a partir de um ponto de vista de esquerda, como militante de esquerda, nos termos que hoje se fala em militância de esquerda, que mudaram, fazer um filme sobre a polícia militar. Aí ele vai lá, começa pelo horror, né? Não, o que eu preciso aqui é reforçar a imagem dos porcos fardados. Porcos fardados. Aí ele vai, filma ali a repressão, a violência, enfim. Só que ele não consegue manter essa distância e ele começa a ver o lado humano do policial. Aí ele se lasca, porque ele tem uma ideia pré-formada e no ato de fazer o filme ele descobre que era pouco a ideia que ele tinha. Que existe um lado humano. Tem um policial lá no filme dele que chora, dizendo que ele é uma pessoa como qualquer outra. E aí o filme dele não serve, porque não facilita. O discurso fica nebuloso. Não era para ele ter mostrado o lado humano daqueles tipos. Acontece que o cinema é uma coisa tão forte que ele não conseguiu permanecer na caricatura, no discurso pronto, no desenho facial. E aí ele foi vaiado, né? O filme não serve para militância. O filme é ambíguo, a gente precisa de um discurso claro. Existe o lado do bem e o lado do mal. Mas o filme não servia. O filme misturava o lado do bem e o lado do mal, como é na vida, que não existe essa divisão. E aí, desse ponto de vista, a coisa perdeu a validade pedagógica, né? Como se pedagogia tivesse a ver com isso. Porque já visto que na realidade as coisas são ambíguas, e o cinema ele precisa prestar conta de alguma forma com a realidade que ele pretende enquadrar, essa ambiguidade é necessária nos filmes. Por isso o problema do cinema por isso o problema do utilitarismo, do recurso ao cinema como ferramenta pedagógica para transmissão de determinado conteúdo. Porque o cinema ele está muito próximo dessa ambiguidade da vida e a coisa não serve dessa forma. Porque o discurso ele nunca é completamente claro no cinema. A coisa nunca é, na arte de maneira geral, a coisa nunca é completamente fácil. E tem coisas que
enfim, e tem coisas que a gente acaba oferecendo talvez uma redução, e é uma redução desrespeitosa. Eu vou passar esse filme aqui, por exemplo, sobre o Quilombo dos Palmares. Tem o Gangazumba e o Quilombo do Cacatié, 2 filmes. Existe uma porção de outras coisas que são tempero do filme, que não servem para a aula de história, que não servem para o beabá. Às vezes é um olhar, às vezes é alguma coisa estranha que acontece, e que é ali que está a arte. É ali que está a arte do filme. E que o educador precisa também estar sensível para isso. Fica claro isso? Sei lá, mais ou menos? Mais ou menos. O que eu quero dizer é que o uso do filme como algo útil para transmissão de determinado conhecimento, ele reduz em diversos sentidos a apreciação possível. Porque, pensando que os grandes filmes eles não facilitam nesse sentido, tudo ali é ambíguo. Tudo ali pode ser ou não ser. Pode ser o bom, pode ser o mal. Pode ser o certo, pode ser o errado. E isso não é pedagogicamente, essa imprecisão não é interessante, assim, me parece. Me parece que a gente precisa trabalhar com definições mais claras das coisas no processo de formação. Por isso que o cinema é um objeto esquisito. E é um objeto estranho à escola. Isso talvez possa ficar mais claro mais para frente. Aqui, o risco que a gente corre é fazer um risco de um utilitarismo do cinema e do conhecimento nele implicado. Isso tem a ver com outro risco também, que é o problema da leitura de filmes. Porque o que acontece? Normalmente a gente, na passagem que a gente faz na escola, principalmente no ensino médio, nós costumamos ser ensinados a ler os filmes, né? E isso tem alguns problemas, né? Essa noção de ler os filmes, como é que eu leio as imagens, tem uma porção de problemas, na verdade. O primeiro é o da resposta ideológica, de que existe um perigo nas imagens cinematográficas, um perigo nos filmes, do qual a gente precisa proteger nossas crianças. Um pouco isso que eu falei em outro momento. De que o objeto filme, ele é, em princípio, algo maligno, que eu preciso proteger. Por exemplo, no ensino médio tem uma iniciação ao marxismo que reza que o cinema e os filmes hollywoodianos, eles estão aí para nos vender o estilo de vida hollywoodiano, o estilo de vida americano e um sonho de consumo em que se a gente vê um filme, a gente vai sair correndo para comprar um Nike, comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola, comprar uma calça jeans. E de alguma forma, essa pedagogia pretende proteger as crianças e jovens dessa influência maligna. Isso implica numa atitude primeira de que os filmes são objetos do mal. E a gente, nessa noção que a gente quer transmitir aqui e que a gente pretende trabalhar, os filmes não são, a priori, objetos do mal. Os filmes são objetos enriquecedores, são coisas valiosas. Então, essa desconfiança que acontece no ensino médio do mundo das imagens, do mundo das artes de maneira geral, ela limita o cinema. É a visão de que o cinema é só o cinema hollywoodiano. É só o grande cinema hollywoodiano. E mesmo dentro do grande cinema hollywoodiano se extraem muitas coisas. Mesmo dentro do Harry Potter e afins, existe uma cena lá, pensando nesse elogio ao trecho que o texto mostra. Existe uma cena que você extrai que é rica, que fala alguma coisa da humanidade do personagem, do estado de coisas do mundo, que interessa. O outro risco é a abordagem linguageira, tecnicista, né? Em que você vê tipos de planos, que é uma das coisas mais tristes que a gente aprende na faculdade de cinema. Tipos de plano. Existe o plano
close, existe o plano médio, existe o plano geral. Aí tem todo um ABC da linguagem técnica do cinema, e isso é mortal. Isso é mortal. Isso não interessa, não tem a ver com a nossa experiência sensível. Nenhum artista se impõe essa questão de que agora eu vou fazer um close e agora eu vou fazer outra coisa. Essa abordagem do cinema como linguagem, que ele é enfim, que ele é um conjunto de códigos que eu aplico e obtenho determinado fim. Por exemplo, o traveling para frente, que é a câmera correndo para frente, em direção ao objeto, ao rosto. Esse movimento significa isso. Não necessariamente. O traveling para frente pode significar muitas coisas, dependendo do contexto, dependendo do estado de espírito que o espectador está naquele momento. Né? O traveling para frente acontece aos 43 minutos e 59 segundos de filme. O que aconteceu antes? O que aconteceu nos 49 minutos antes? Para aquele traveling ter aquele efeito. Isso, a linguagem não interessa. E outra coisa complicada é a decodificação dos símbolos, que é mortal. Tipo, existem alguns críticos que aplicam isso, e isso é de uma redução atroz. Por exemplo, a chuva. A chuva é o estado de perturbação do personagem. Por quê? O verde da esperança aparece lá na imagem. O verde representa o dinheiro naquela cena, que é uma tabela semiótica. Isso significa isso, isso significa isso. A mulher tricotando. A mulher tricotando pode ser a aranha tecendo a sua teia para envolver as suas vítimas, ou Penélope, à espera do herói Ulisses. Então, a leitura simbólica ela é muito complicada, porque ela reduz a coisa a um significado e as imagens cinematográficas, quaisquer que sejam, elas têm pelo menos 2 ou mais significados, 2 ou mais sentimentos, 2 ou mais sentidos. Essa redução, ela é terrível, porque quando o Tarkovsky insere, por exemplo, uma chuva no filme dele, ele pergunta o que a chuva representa no seu filme. Olha, o meu filme acontece no mundo e no mundo chove. Se no mundo chove, tem que chover nos filmes, porque os filmes são retratos do mundo. A coisa não precisa necessariamente ter essa ligação semiótica. Eu preciso romper um pouco isso. De que isso aqui de que o cinema é uma arte simbólica. As coisas são o que são, é uma das definições do cinema. E a coisa está ali porque é assim que é. Por exemplo, dois personagens se aproximam e eles se olham com um desejo, com um interesse, com um ódio, com amor. Isso não necessariamente significa outra coisa. Isso pode significar exatamente isso. E isso é suficiente. Essa ideia do simbolismo acaba falando muito mais do poder de performance do leitor, né? Veja bem, aí é quase uma obra em si, a leitura do leitor. Veja bem, esse vermelho aqui não é o vermelho do escudo do Capitão América não é o vermelho da bandeira americana, é o vermelho de Caravaggio, vira um malabarismo retórico, quando a coisa é simples. É só vermelho. Então, o exercício da simplicidade é talvez o ponto de chegada da sofisticação. Eu gosto das coisas simples, apesar de talvez não parecer. As coisas simples são as que me fascinam. Se eu fosse bom, eu seria mais simples. Porque, para mim, é aquilo que me fascina, a simplicidade. E o outro problema da leitura é o conteudismo, né? É reduzir os filmes ao seu conteúdo, a mensagem que eles passam. Seja esse conteúdo de valor pedagógico, seja o conteúdo, a mensagem do filme. Porque a arte é o espaço da ambiguidade, em que as coisas são meio nebulosas, meio esquisitas, e que você não consegue pegar assim, nossa, isso aqui, ele disse isso. Não, ele disse isso, mas o olhar dele estava dizendo outra coisa. Ele disse isso, mas isso aqui tem outro sentido.
a pessoa fala, quando o ator fala alguma coisa, tem todo o corpo na cena que fala. E muitas vezes, e esse é o segredo e esse é o tempero do cinema, o que o corpo diz nega aquilo que as palavras dizem. Então, se a gente se concentra nas legendas, a gente perde o filme. E o filme se dá no choque entre o discurso e a imagem, desse terceiro objeto na relação dialética, que tem um efeito, que tem o efeito da ambiguidade. Eu quero mostrar para vocês uma citação aqui do autor do livro, A Resposta Ideológica, Abordagem Linguageira e Conteudismo. O problema é que os bons filmes são raramente bem pensantes. Quer dizer, os bons filmes não facilitam, não dão atalhos para o nosso entendimento. Isto é, imediatamente digeríveis e recicláveis em ideias simples e ideologicamente corretas. Quando o cara lá do filme da Polícia Militar, ele insere a ambiguidade no filme dele, ele dificulta do nosso entendimento. Então, qual é o retrato? É positivo ou é negativo? Não existe isso. Não existe isso na arte, né? O resultado do conhecimento da arte é a interrogação, não é a resposta. É a dúvida. Você planta a dúvida. E não você oferece a resposta. E isso é difícil dentro da ideia cartesiana, racionalista que a gente tem no trabalho da educação, na educação de maneira geral. Mas isso é fundamental. É fundamental ter essa consciência. Uma das provocações do Bergalat para trabalhar filmes que não são infantis com crianças é que esses filmes tenham a presença da criança. A presença da criança é uma ponte entre o espectador e o universo do filme. Quando se tem uma criança em cena que vai descobrindo com o seu olhar e com a sua audição o mundo que lhe cerca, é como se essa criança representasse o espectador criança, que também vai descobrindo através do filme, e muitos filmes servem como grandes abridores de sensibilidade, né? Acho que alguns filmes conseguem imprimir, através dos seus personagens, uma abertura sensível para as coisas do mundo, assim, das coisas mais simples, para as cores, para os sons, para as luzes. E isso é um pouco as sugestões que o Bergalat oferece. Ele diz que é muito valioso você botar um filme com uma criança, como Super 8, por exemplo. Super 8 é um filme massa nesse sentido, porque são crianças ali que estão descobrindo o mundo, tem um processo de evolução interna, de crescimento, de amadurecimento, ao mesmo tempo que estão dentro da aventura, né? E a aventura é a aventura da percepção também, do ampliamento das ideias, ampliamento da memória, enfim. Você fala que é sobre o ponto de vista, cada filme oferece um ponto de vista. O ponto de vista me parece mais rico que um filme pode oferecer, é o ponto de vista que restitui às imagens a ambiguidade que ele percebeu no real. Que é um pouco isso, o compromisso de fazer um retrato de uma categoria ou de uma porção de realidade, reconhecendo que existe o lado bom e o lado ruim na coisa, né? Acho que uma das definições para mim mais interessantes desse real, que é um real fenomenológico, um real em que está interessado nos acontecimentos, como eles se dão dentro da experiência existencial cotidiana, é que a realidade é um vestido sem costura, e que não existe lado do bem e lado do mal, é um todo. E essa restituição da ambiguidade, porque a dramaturgia, em diversos sentidos, ela está interessada muitas vezes em construir uma estrutura narrativa maniqueísta, né? Que existem duas forças em conflito e essas forças podem ser o lado do bem e o lado do mal. Mas como o cinema é muito próximo da realidade física do mundo, ele também está interessado em restituir a ambiguidade. O ponto de vista unilateral, ele
é mais pobre, um ponto de vista mais amplo, mais permeado pela convivência de forças opostas dentro de um mesmo personagem, dentro de determinado fenômeno social, me parece mais interessante. Mas todo ponto de vista deve ser questionado, porque todo ponto de vista é uma escolha em algum nível, né? Qualquer cineasta poderia ter feito determinada cena de outra forma. Se ele escolheu filmar de longe ou filmar de perto, filmar de cima, filmar de baixo, é porque ele percebe a coisa dessa forma. E isso precisa ser questionado. Eu acho que o exercício, aquilo que a gente pode tirar da crítica é tá no nome, né? Crítica é pôr em crise. Ponha as coisas em crise. Os filmes mais inocentes, eles não são tão inocentes assim. Eles têm uma intenção. Que intenção é essa? Então é preciso alguma vigília na apreciação dos filmes. Mas para chegar nesse nível, a criança que está sendo formada, né, ela precisa de ter um subsídio, uma base muito boa, porque a base formadora vai dar a opinião dela de compreender essa ambiguidade ao ver o filme, tanto no negativo quanto no construtivo. Sim. Né? Mas ainda dentro do que você disse, eu já falo sobre isso. Outra coisa também é a relação cinema e literatura, são coisas muito diferentes, né? Porque o cinema, o trunfo do cinema é nos pôr em presença das coisas do mundo. Você vê uma árvore que existe na realidade. Eu estou falando do cinema, não estou falando de animação e nem das artes da folha em branco. A literatura é uma arte da folha em branco, por exemplo, assim como a pintura, assim como o desenho, assim como a animação que substituiu o papel pela tela do computador, e que o artista tem um certo controle total sobre o que entra e o que não entra. No cinema esse controle é relativo. Às vezes passa uma nuvem em cima do sol e a imagem muda, escurece, e talvez isso imprima algum sentido. Às vezes passa uma borboleta na frente da câmera que não está no controle do diretor. Às vezes uma coisa acontece, um olhar meio perdido do ator que traz uma ambiguidade, traz um ruído para o controle da cena. E esses são os temperos do cinema e das imagens cinematográficas. Eu não acredito que exista uma superioridade